Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e hoje nós vamos falar de lúpulo, de aroma, amargor e sabor. Solta a vinheta! Salve, senhoras e senhores! Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é lúpulo, porque eu fiz um vídeo, vou até pôr ele aqui no card, sobre a ilusão do lúpulo. Quanto mais melhor. Será que quanto mais melhor? Vejam o vídeo. Então, surgiram as dúvidas para o iniciante e nós vamos falar disso hoje, agora. Antes, vou abrir aqui uma latinha. Estou sem cerveja, virada de ano, acabou tudo, mas vou fazer. A Budweiser é uma cerveja que eu fiz o review dela, degustação dela, tá aqui também no card. Quem não viu, veja. Só torce o nariz para cervejas comerciais, né? Mas a gente faz cerveja, mas toma as comerciais também. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Ó. Então, senhoras e senhores, quando se trata de lúpulo, surgem muitas dúvidas para o iniciante, gente. Esse é o canal do iniciante. Então surgem as dúvidas do tipo: você vê numa receita, lúpulo de amargor, lúpulo de aroma, lúpulo de sabor. O que define o que é lúpulo de aroma, o que é lúpulo de amargor, o que é lúpulo de sabor? Gente, para o iniciante, pelo amor de Deus, que tem gente que comenta que isso que você está falando eu já sei, mas gente, tem gente que está se interessando agora, está querendo começar a fazer cerveja. E é bom começar sabendo. Então, como é que é definido isso? Lúpulo de aroma, de amargor e de sabor. Bom, de uma forma bem simples, o lúpulo de amargor, vamos começar por ele, do princípio para o final. O lúpulo de amargor, como é definido? Ele é definido pelo tempo que você coloca ele na cerveja. Nós cervejeiros contamos o tempo decrescente, 60 minutos para 0 minutos. Vai ferver 60 minutos. A gente não conta do 0 ao 60, a gente conta de 60 para 0, decrescente. Então o lúpulo que você joga a 60 minutos vai ficar mais tempo fervendo. Consequentemente, ele vai soltar mais amargor na cerveja. Isso é o básico, mas não é só isso. Como é definido qual lúpulo é bom para amargor? O lúpulo para amargor, ele tem que ter o alfa-ácido alto. Quanto mais alto o alfa-ácido de um lúpulo, isso vem escrito quando você compra o pacotinho, vem escrito. Tipo a bula, né? Vem escrito todas as características, todas as fichas técnicas do lúpulo. Vem escrito ali no pacotinho. Então, um lúpulo com alfa-ácido alto, coisa de 10%, 9% de alfa-ácido, ele é um lúpulo bom para amargor. Mas tem um outro detalhe, o cormulone. Alfa-ácido e cormulone. Os dois que definem. Que um lúpulo bom para amargor tem um cormulone baixo. Que um lúpulo com cormulone alto, ele deixa aquele amargor ríspido, não é amargor redondo. Então, um cormulone de 30% para baixo é um lúpulo bom para amargor, vai dar um amargor redondo. E um alfa-ácido alto, tá vendo? Alfa-ácido alto, cormulone baixo. O que é um cormulone baixo? Até 30% é legal, abaixo de 30%, excelente. E o alfa-ácido? O alfa-ácido, igual eu falei lá no começo, 9%, 10% é top. Mas eu já fiz cerveja que eu usei um lúpulo que tinha 7% de alfa-ácido. Tudo bem, entendeu? Não é uma regra de, se não tem 10% eu não vou usar. Não é isso. Isso é só um norte, para você entender a coisa. Cormulone baixo, alfa-ácido mais alto. O que é alto? 10%, 9%, já é top. Cormulone até 30%
para baixo, melhor ainda. Esses são os lúpulos de amargor, entendeu? Você tem que ler. Quando você vai comprar um lúpulo, lê ali. Tá ok. Isso é um lúpulo de amargor. E o de sabor e aroma? O lúpulo de sabor e aroma, você coloca no final da fervura. Quanto mais no final da fervura, mais você vai adquirir aroma. Por exemplo, um lúpulo de aroma que é top, o Citra, ele é caro e ele é top. Ele geralmente tem um alfa-ácido muito baixo, o lúpulo de aroma e sabor. Tem alfa-ácido muito baixo, por isso não compensa usar esses lúpulos tipo Citra, sabe? Para amarilo, para amargor, como o nome dele é baixo. Você pode usar, eu já fiz receita que era 100% Citra, do princípio ao fim. Mas eu tive que usar uma quantidade muito grande para conseguir o mesmo amargor de um Columbus. Por exemplo, uma receita que eu ia usar 10 gramas de Columbus a 60 minutos para 20 litros, 10 gramas, se eu for usar Citra, eu vou ter que usar 30 gramas, 40 gramas para conseguir o mesmo amargor. E ele é caro, então não compensa. O lúpulo de aroma e sabor, você vai usar, são lúpulos mais caros, como alfa-ácido muito baixo. Para você conseguir amargor ideal deles, vai ter que usar uma quantidade grande e ele é caro. Então você usa ele para aroma e sabor. Dos 5 minutos finais, 0 minuto e dry hop, entendeu? Não tem erro, entendeu? Amarilo, Citra, sabe? Galaxy, são lúpulos que você vai usar para aroma e sabor. E conforme o estilo, não é todo o estilo. A maioria das cervejas nem pedem lúpulo de aroma e sabor. Mas é bom você saber, entendeu? Porque a gente vê gente aí falando Citra que é bom, porque realmente é bom. Mas ele não é bom para tudo. Para amargor, ele dá amargor. Um amargor redondo, bom. Mas vai ter que usar uma quantidade muito grande de lúpulo para conseguir o mesmo amargor que você conseguiria com um Columbus, um Hércules, entendeu? No final desse vídeo eu vou passar uma listinha para os iniciantes dos lúpulos mais usados para cada item. Fiquem até o final do vídeo. Então é isso. Aroma e sabor lá no final da fervura ou a 0 minutos e amargor no início da fervura. Acontece uma outra coisa também. Eu falo aí que a maioria das minhas cervejas é 60 minutos de fervura. Aí tem muitas receitas que eu fiz 15 minutos de fervura, 30 minutos de fervura. Mas quando você faz 30 minutos de fervura, uma receita clássica, 10 gramas de Hércules a 60 minutos. Aí você decide, por uma série de fatores que vocês já viram em outros vídeos, que você vai ferver só 30 minutos. Sua G tá alta, tá legal, a conversão foi boa, você vai ferver só 30 minutos. Claro que se você jogar os mesmos 10 gramas a 30 minutos, não vai ter o amargor da receita. 10 gramas era quando você jogava a 60 minutos. Se você vai jogar a 30, você vai ter que aumentar essa carga de malte. Por exemplo, se você jogar 10 gramas a 60 minutos, a 30 você vai ter que usar 20 gramas, 15. Existem aí calculadoras, né? Dá para fazer na mão isso, mas cara, século 21, nós estamos aí com a modernidade nas mãos. Tem aplicativos aí gratuitos de que calcula o IBU da cerveja. Você põe lá, você preenche lá o aplicativo. 10 gramas de Cascade com tantos por cento de alfa-ácido a 30 minutos. Ele vai falar quanto que vai dar de amargor. Aí você calcula, porque você vai ter que aumentar a lupulagem, já que você está fervendo menos. Então, isso que acontece. E aí as pessoas às vezes usam Citra para amargor, tem que usar uma quantidade muito grande. Entendeu? E isso não quer dizer que você não possa usar, por exemplo, o Columbus, que é um lúpulo de amargor fenomenal. Você pode usar ele para sabor e aroma também. Que ele também tem sabor e aroma muito bom. Mas ele funciona perfeitamente para o amargor. Quase todo lúpulo de amargor, que tem alfa-ácido alto, que você joga lá no começo da fervura, com isso tudo que eu já falei aí antes, ele serve para aroma
para aroma e sabor. Entendeu? Quase todos os lúpulos de amargor servem para aroma e sabor. Mas nem todo lúpulo de aroma e sabor é adequado para amargor. Por quê? Você vai ter que usar uma quantidade muito alta, porque o alfa-ácido dele é baixo e ele é caro. Se ele é caro, você não vai usar uma quantidade muito grande para conseguir um amargor que você conseguiria com um lúpulo barato. Entendeu? Tem que prestar atenção nisso. E dry hop? Para dry hop, aroma e sabor, o lúpulo é excelente. Esses lúpulos aí, eu vou dar uma listinha no final do vídeo, são excelentes. E a quantidade para aroma e sabor? Cara, dry hop é o seguinte, eu já fiz um vídeo sobre isso. Quanto mais melhor será? Nem sempre. Nem sempre. Mas, se você falar assim, eu vou usar 20 gramas de citra no meu dry hop para 20 litros. Cara, não vai dar muito aroma isso. Não vai dar muito aroma. Você tem que usar no mínimo 50 gramas para 20 litros. Vai começar a ficar bom. 50, 80, até 100. Vai gastar uma graninha a mais, mas tem gente que usa 150, 160. Não tem problema, gente. Tá? Não tem problema. Minha experiência. Você joga muito lúpulo para aroma e sabor no dry hop, vai dar entupimento. Esse aroma e sabor não vai durar muito tempo, que não dura, gente. Depois de um tempo que você está tomando a cerveja ali, vai cair o aroma, vai cair. É natural, isso acontece. Então, é nessa base. Agora eu vou passar para vocês uma lista, eu anotei aqui, porque a gente sabe de cabeça, mas na hora de gravar o vídeo é bom ter anotado. Anotado aqui no meu bloco de notas, os lúpulos coringas, tá? E existe uma variedade imensa. Se eu fosse falar de todos os lúpulos aqui, uma que eu não conheço todos os lúpulos, e mesmo que eu conhecesse, ia dar um vídeo de 3 horas. Não. É os básicos, os mais usados, os que eu mais conheço, foram testados. Tá. Lúpulo de amargor. Columbus, Zeus, Hércules, Magno. Você pode substituir um pelo outro sem problema. Para amargor, eles são perfeitos e são de preço baixo. Entendeu? Funciona em todas as receitas, né? Lógico, em todas as receitas que depende do estilo, né? Você vai fazer uma cerveja originalmente alemã, você vai usar lúpulos alemães, vai pesquisar, né? Isso aqui é o básico para as receitas aí do dia a dia. Lúpulo de sabor e aroma. Vou falar 2 categorias. Os mais caros, que são porradeiros assim, porrada mesmo, não tem erro. Citra, Mosaic, Amarillo, Galaxy. Lógico que tem outros, mas esses 4 aí é os que estão aí nas cabeças. Entendeu? Citra, Mosaic, Amarillo e Galaxy. Você pode usar esses lúpulos para amargor? Pode. Só que, igual eu falei, você vai ter que usar uma quantidade muito maior, porque os alfa-ácidos deles são baixos. Igual o citra, 3% de alfa-ácido. Cara, para você substituir um lúpulo que era 10% de alfa-ácido, você tem que usar mais que o dobro. Entendeu? Então é isso. Aroma e sabor. Citra, Mosaic, Amarillo e Galaxy. E existem milhares de outros, gente. Isso aqui é só para os iniciantes terem um norte. Entendeu? E tem uns outros lúpulos também que são muito massa, com menos aroma um pouquinho, mas que eu uso sempre. Eu uso sempre por causa do preço, eles são um pouquinho mais em conta. Chinook, Summit, Centennial, Cascade, entendeu? Esses lúpulos são excelentes também, com um preço mais baixo. Notou aqui que o Cascade está aqui para aroma e sabor. Mas você pode usar o Cascade para amargor também. Só que o Cascade tem um cormulone alto. E aí o amargor dele costuma ser mais ríspido, aquela pancada, sabe? Mas conforme a cerveja que você estiver fazendo, o estilo, você pode usar um Cascade. Eu tenho uma APA aqui, né? A Dois Irmãos, que é Cascade do princípio ao fim.
E ficou top, porque usou as quantidades corretas. Só isso. Entendeu? Não tem erro. Essa foi a minha ideia para vocês sobre lúpulos. Ai, que a Bud aí, ó. Sobre lúpulos. Lógico que não é verdade absoluta. É só uma dica. É só uma dica, cara. Segundo a minha experiência, tá? A minha experiência, não que eu saiba o que estou fazendo. O que eu já fiz e testei e vi que deu certo. Então é isso. Tem uma receita aqui no canal, a Juice. Vou pôr aqui também. É um vídeo que faz muito sucesso. A Juice é citra do princípio ao fim. É uma NEI com dry hop de citra e citra na parte da fervura, citra para amargor, citra do princípio ao fim. Mas é uma NEI. Uma NEI não exige um amargor potente. Então, eu posso usar citra para amargor porque o estilo não pede um amargor potente. E eu queria fazer um teste de uma cerveja só com citra. Entendeu? E ficou excelente a cerveja, ficou linda, maravilhosa, saborosa, fez o maior sucesso. Mas ficou mais cara, porque eu usei citra do princípio ao fim. Né? E é uma vaidade boba, porque eu poderia repetir essa mesma receita e usar lá para o amargor um Columbus, um Hércules, um Magnum lá para o amargor e depois vim pondo o citra para sabor e aroma. Um outro toque: quanto mais tempo o seu lúpulo fica fervendo, mais aroma ele perde. Então, se você vai usar um citra para aroma, né? E você usa ele a 30 minutos no final da fervura, cara, vai ter que usar uma quantidade grande, porque o amargor vai se perder o aroma vai se perder na fervura. Entendeu? Então você usa para aroma final, zerou, desligou o fogo, joga seus lúpulos de aroma, resfria a cerveja. Né? Se for fazer no chill, vai perder aroma. Quando eu faço no chill, o que eu tenho testado aí nas duas receitas que eu fiz no chill? Lúpulo de aroma a 80 graus. Desligou o fogo, começou a resfriar, chegou a 80 graus, eu jogo o meu lúpulo de aroma. E depois dry hop. Entendeu? Mas como eu falei, nem todo estilo pede lúpulo de aroma e sabor. A maioria dos estilos só pede amargor e é mais voltado para o malte. Então tem que ficar ligado nisso também. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído. Agora nós temos aqui, ó, uma novidade para 2024, que é nosso sino. Quando eu for avaliar a cerveja, eu vou bater o sino para cervejas que merecem. Tocou o sino, cerveja muito boa, né? E eu bato o sino para Bud, que eu estou tomando aqui agora. Maravilhosa Bud. Apesar que as pessoas torcem o nariz, porque a cerveja é de massa, porque é isso, é aquilo, não é por malte, tem arroz. Cara, se você der essa cerveja para as pessoas, sem falar que é uma Bud, só servir, teste cego, as pessoas vão tomar e dizer, não gostei, ou vão dizer, gostei. Mas nenhuma delas vai saber dizer se tem milho. Lógico, existem os caras aí especialistas, né, cara, que tem milho. Existe, mas é muito pouca gente. 90% das pessoas que forem tomar sua cerveja não sabem se ela tem milho, se tem açúcar e nem que lúpulo tem ali. Não sabe. E eu não sei. E eu tomo muita cerveja. Hein? Lógico que eu percebo algumas coisas. Se tiver uma oxidação, se tiver um metálico, percebo sim. Mas eu não sou capaz de dizer assim, não, essa tem milho, essa não tem milho. Ainda não. Espero que eu não alcance esse nível. Bud, estamos aqui. Finalmente as reformas aqui acabaram. Vou ter mais tempo. Vai ter muito vídeo de cerveja esse ano.
Posso desejar feliz ano de 2024 para todo mundo que ainda está no comecinho, né, cara? Ainda é virada. Até chegar o carnaval ainda é virada. Espero que o ano de 2024 seja maravilhoso para todos vocês. Estou ali assistindo meu próprio vídeo, porque às vezes eu faço isso. Eu vejo meus próprios vídeos para ver o que eu tenho que melhorar. Assisto muito aqui também. Cerveja para nós, Shin Master, sempre aparece aí. Não coloquei o vídeo dele durante a filmagem aqui, que eu poderia pedir direito de imagem. Brincadeira, o cara é meu irmão. Seria uma homenagem linda. Mas estamos aí, fazendo cerveja, preparando o ano 2024. No mais, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo. Fui!